Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Nós estamos na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Jardim Sumatra, Chácara 3, em Apucarana. Temos atividades de atendimento ao público de segunda a sábado. Às terças-feiras temos Emanoterapia, que é uma terapia gratuita para a comunidade. É o nosso trabalho voluntário, todas as terças-feiras, 19h30, lá na sede do IPTH. Liga lá, se informa, dá seu nome e a gente vai agendar para você ser atendido. É gratuitamente na terça-feira à noite, tá? Não tem custo. Nós temos esse trabalho social e queremos levar para as pessoas que precisam. E nas sextas, todas as sextas-feiras, 19h30 e sábado às 14 horas, Constelação Sistêmica Familiar. É uma ferramenta extraordinária que está transformando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Essa técnica, na verdade não é uma técnica, é um movimento da alma. É um método alemão, adaptado pelo nosso instituto, nos milindres dos brasileiros, e nós estamos aí já há 25 anos trazendo para a população esta extraordinária ferramenta chamada Constelação Sistêmica Familiar. Vale a pena conhecer. Hoje nós vamos falar sobre, eu falei no programa que eu falei sobre carnaval, eu falei que eu iria falar mais de chips e implante. Então, por favor, eu quero que você me entenda. Nós precisamos nos entender para você compreender aquilo que eu falo. A nossa instituição de apoio à saúde mental, o IPTH, é um instituto científico de pesquisas. Nós pesquisamos a mente humana. Nós pesquisamos toda a questão energética do ser humano. O que é o ser humano? Você está vendo aqui, é o meu corpo, é o veículo de manifestação do meu eu. Logo, o meu eu verdadeiro é invisível, é a minha alma e o meu espírito. E para este eu, a alma e o espírito, se locomover, nós temos esse corpo físico e temos mais 6 corpos sutis, que são 6 campos energéticos diferenciados. Então entra nesse contexto da psicanálise sistêmica. Eu sou fundador da psicanálise sistêmica no Brasil. Nosso instituto é o primeiro da América Latina a formar psicanalistas sistêmicos. E nós temos uma visão holográfica do ser humano. E nós temos também uma visão dual. O homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. Então veja, se você tem um problema físico, se você bate a cabeça, se você se machuca, você vai procurar um médico, corpo físico. Agora, se você tem um problema de ordem emocional, de ordem energética, se você não dorme, se você tem perturbações noturnas, se você tem depressão, se você tem pânico, você tem que procurar algum profissional da área mental, porque não é físico. 99% das neuroses são de fundo emocional. 1% é de ordem física. Falta, de repente, algum nutriente, algum hormônio. Então você tem que tratar junto com a alopatia e com a terapia alternativa para você não se intoxicar e não ser dependente da química do remédio, que é uma droga. Você precisa ser medicado, mas precisa olhar, ter esta visão holística. Então o nosso instituto, ao mesmo tempo que ele é científico pela psicanálise, ele é filosófico pela espiritologia, que é o estudo do espírito e que nós praticamos no nosso instituto. Nós não temos vínculo religioso com religião A, B ou C. Nós respeitamos todas as religiões e nós não estudamos a espiritualidade religiosa. Nós estudamos
a espiritualidade intrínseca do ser humano. Nós estudamos e aplicamos a nossa metodologia a espiritualidade humanística. É impossível você tratar o ser humano sem passar pelo espiritual. E como eu posso te ajudar se eu não conheço do espiritual? Como um profissional da saúde mental pode te ajudar se ele não tem uma formação nas questões espirituais, não religiosas, volto a dizer? Não tem como. Porque o espírito é que prevalece sobre a matéria. A alma é espiritual, o espírito é espiritual. O próprio nome já diz. Então, a maioria dos problemas são espirituais. E tem uma questão bastante profunda, que passa desapercebido pela grande massa humana. É a atuação dos espíritos de baixa vibração. Por que passa desapercebido? Porque a grande maioria das pessoas, quando pensam em algo espiritual, atrelam a uma visão religiosa. E cada religião tem a sua maneira de pensar, tem a sua maneira de entender. E está certo, é assim que funciona. A religião católica tem lá seus dogmas e tem seus passos, está ótimo. A religião evangélica da mesma forma e assim por diante. Agora, um estudo do espírito se faz necessário urgente no Brasil e no mundo. Em 1999, na Convenção de Genebra, o Código Internacional de Doença foi alterado. No CID-10, que trata de neurose e psicoses, no item 43, está escrito lá no Código Internacional de Doença que o médico tem que olhar e não deve prescrever remédio, alopatia tarja preta para a pessoa pelo fato dele estar ouvindo vozes, ouvindo vulto, por estar depressivo, por estar triste, por ter alterações de humor, porque ele pode estar obsediado espiritualmente. Então, o que nós falamos aqui da ciência mental e da ciência espiritual, nós estamos embasados dentro do contexto do Código Internacional de Doenças. E nós tivemos a graça e a compreensão de receber as instruções dos trabalhadores da luz para compreender o mecanismo psíquico que envolve o ser humano, que é esse conjunto energético que dá vitalidade ao corpo, que dá a funcionabilidade da mente. E o nosso tema é chip de implante. Dr. Scheffer, o que é isso? Vejam bem, há mais ou menos uns 15, 20 anos, na Europa, começaram a fazer exames em pessoas que tinham alucinações, que tinham surtos psicóticos e tinham dores generalizadas pelo corpo. E eles começaram a fazer os exames através da Kirlian, Photon Kirlian. Então, nós temos esse aparelho no nosso instituto, onde se faz uma foto de parte do corpo da pessoa e aparece nesta foto alterações. E dentro desse contexto das alterações, tem uma forma de leitura para entender que tipo de parasita está como hospedeiro no magnetismo das pessoas. E aí, então, houve uma grande compreensão dos estudiosos da teologia clínica que os seres humanos estavam chipados por seres trevalinos, que são espíritos das trevas. São espíritos baixos que eles têm uma intenção de dominar a humanidade. Esse é o grande desejo desses espíritos. E eles colocam esses chips e vão neutralizando o racional da pessoa. A pessoa fica com o racional confuso, a memória fica muito curta. Se a pessoa tem essa caneta aqui na mão e larga aqui,
ele vai procurar a caneta, ele procura em todos os lugares, menos aqui. Porque há um desvio da sinapse da memória. Isso é sinal que a pessoa está chipada. E esse chip de controle, normalmente é colocado no sistema nervoso central, que é aqui na nuca, no cerebelo. Este chip, conforme a colocação dela no corpo etéreo, deixa a pessoa louca. A pessoa fica com desejo de suicídio, a vida fica cinza, não tem mais brilho nos olhos, os sonhos desaparecem. Sabe aquela pessoa entusiasmada com a vida, desejosa de alcançar os seus objetivos, começa a murchar como uma bexiga de aniversário quando vai esvaziando. Não tem mais ânimo, não tem mais brilho nos olhos, a sua fala é molenga, tudo está ruim, não tem mais jeito, o mundo vai acabar mesmo. É o chip de controle colocado pelos seres das trevas. E a grande maioria das pessoas são chipadas, como eu falei no programa de carnaval, nos momentos da folia do carnaval. Ali, quando a pessoa se entrega àquele devaneio mental, pelo som alto, pelos batidões da música, isso também dá muito em rave, as pessoas são chipadas. E aí a vida da pessoa não vai mais ser a mesma, daquele dia em diante. A pessoa começa a ficar depressiva, começa a ficar com dores aqui, dores acolá. Esses espíritos, eles utilizam do momento de entorpecimento. Por que que as pessoas que entram no crack raramente saem? É muito difícil um usuário de crack sair das drogas. Por quê? Ele tem vários chips de controle que começa aqui no cerebelo, que é na nuca, e vai até o cóccix. Todo o sistema nervoso na coluna está chipado. E o que é interessante, como eu disse, alguns desses chips aparecem nos raios-x. E na descrição do médico, normalmente aparece que é uma massa cartilosa, um corpo estranho, uma massa cartilosa. E não recomenda cirurgia nem nada. E ele é removido, só é possível remover esse chip de implante ou chip de controle num estado mental semelhante de quando ele foi chipado. Por exemplo, a pessoa está lá pulando carnaval, está na rave, está drogado, está pulando, faz 2 horas que está pulando, o sistema autônomo já pegou o ritmo, então ele entra em êxtase, para não chamar de transe. E esses benditos doces que eles chamam, que é o êxtase, esses são fabricados no laboratório das trevas, é um instrumento psicodélico extraordinário para a pessoa ser chipado. Eles são chipados na hora da alucinação, na hora do som alto, aquele batidão, tum, 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 tum. Tira a pessoa do corpo, ela fica em transe, enquanto isso ele é chipado no sistema nervoso central. A pessoa tem déficit de atenção, a pessoa não consegue mais ter um raciocínio lógico, parece que ele se tornou extremamente imaturo. A responsabilidade que ele tinha acaba em poucos meses. E para remover isso, aqui é o que pede a nossa telespectadora, ela pergunta o que são chips de implante e como podem ser removidos. Mas ela pergunta antes, como são produzidos isso? Esses chips de controle, ou chip de implante, o chip de abdução, eles são produzidos nos laboratórios trevosos, na crosta terrestre, que dá 16 quilômetros abaixo do nível do mar. Lá nos laboratórios dos lemúrios, lá onde existe conhecimentos antigos de pessoas que praticavam a maldade, e lá os seres trevosos fabricam esses chip, introduzem energeticamente no corpo perispiritual da pessoa e eles passam a ter vida. Esses chips se alimentam da energia da pessoa, por isso a depressão e principalmente aquela depressão maníaca suicida.
Aí a pessoa tem 4, 5 chips no seu sistema nervoso central. E eu volto na próxima oportunidade falando ainda de chip de implante e chip de monitoramento. Um grande abraço.